Olá, você já deve ter se perguntado por que os Estados Unidos, que são uma nação relativamente jovem, conseguiu se tornar a nação mais poderosa de toda a Terra nos 2 últimos séculos. Se você recorrer aos livros didáticos tradicionais, a resposta é bem simples. O país foi uma colônia de povoamento. As 13 colônias originais, que foram o embrião dos Estados Unidos, foram ocupadas por colonos ingleses que não estavam lá para explorar suas riquezas. O território americano atual é enorme. E há, no centro do país, grandes planícies que favorecem a agricultura mecanizada e a criação extensiva de gado. Possui um subsolo rico em minérios úteis à indústria, como ferro, bauxita, petróleo, cobre, urânio, além de ouro. Construção de grandes ferrovias ligando as novas cidades à parte mais antiga e desenvolvida do país. Isso favoreceu a um rápido crescimento. Um grande espírito de empreendedorismo. Tudo isso porque foram majoritariamente colonizados por grupos calvinistas, que acreditam que o enriquecimento é um sinal de bênção de Deus. Além do mais, o país escapou ileso de 2 guerras mundiais. O território americano não foi atingido diretamente nem pela Primeira, nem pela Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, o país pôde continuar produzindo alimentos, armas e bens de consumo, para vender à Europa, que foi devastada por essas 2 guerras. Isso tudo não deixa de ser verdade. Porém tem algo mais, que talvez você nunca tinha ouvido falar antes. Os Estados Unidos não surgiram de forma ocasional, como no caso do Brasil. Eles foram criados de forma planejada para serem o que são hoje. Mas quem realmente foram os responsáveis por sua estruturação econômica? A resposta é simples. Todos os indícios levam a crer que os Estados Unidos foram alicerçados por grupos maçons, que estão no topo de tudo que é relacionado à indústria, política, finanças, mídia e religião. A famosa nota de $1, que a propósito possui um George Washington bem no meio, está cheia de simbolismos maçônicos. O olho que tudo vê. Principal símbolo maçônico. Reparem que a pirâmide menor com o olho fica na parte de cima, representa a elite, e a parte inferior, destacada da superior, seria a população. Este olho representa o deus da maçonaria. A pirâmide também simboliza o homem em busca da divindade das energias cósmicas. Também é o símbolo da hierarquia espiritual da nova era. A balança com um esquadro simboliza o senso de justiça e retidão, alusão ao código maçom de se identificar pela frase justo e perfeito. A chave significa os segredos da maçonaria. A águia ou fênix é um símbolo da maçonaria que representa perspicácia, inteligência, conquista e vitória, e também é um símbolo solar egípcio. A fênix é um símbolo oculto muito antigo que representa o renascimento ou a imortalidade. Ramo de oliveira representa a paz. Feixe de flechas simboliza a guerra. Nas asas, 32 e 33 penas, que representa os graus máximos na organização maçônica, responsáveis pelas decisões importantes. Sua cauda tem 9 penas, que se relacionam aos graus do rito. Os números de blocos da pirâmide contêm 72 blocos de pedra, que significa os 72 degraus da escada de Jacó, tendo relação com o judaísmo cabalístico. No bico da águia, há escrito a frase, et pluribus, unum, traduzido do latim, de muitos, com origem do poema de Virgílio. Como se de muitos países, os Estados Unidos, fosse o escolhido. Quando o arquiteto Pierre Charles, que era maçom, projetou o Centro Governamental de Washington, em 1791, ele planejou mais do que apenas ruas, avenidas e edifícios. A cidade é centralizada no Capitólio, e obedece os cânones maçônicos da geometria, onde seus principais edifícios e monumentos configuram sugestivas figuras sobre o mapa da cidade. O Capitólio de Washington tem em sua arquitetura um padrão maçônico, formado por uma cúpula central e um obelisco bem à frente. Este layout não é coincidência. Em quase todas as culturas, desde a antiguidade, a cúpula representa a feminilidade, o útero, enquanto o obelisco representa o órgão reprodutor masculino, e a união desses 2 princípios daria à luz a energia espiritual, muito comum na arquitetura ocultista e facilmente reconhecível. Veja a semelhança entre a arquitetura do Capitólio em Washington com a Praça São Pedro no Vaticano.
Este mesmo padrão também pode ser encontrado em Paris, em Astana no Cazaquistão, Buenos Aires, e em muitas outras cidades. A Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, é um monumento inaugurado em 28 de outubro de 1886, na Ilha da Liberdade, na entrada do Porto de Nova York. É bem claro a simbologia maçônica contida nesse projeto. A tocha, o livro em sua mão esquerda, e o diadema de 7 espigões em torno da cabeça, como também a tão evidente inspiração ligada à deusa Sofia, que compõem o monumento como um todo. Segundo os iluministas, por meio desta foi dado sabedoria aos ideais da Revolução Francesa. O presente monumental foi, portanto, uma lembrança do apoio intelectual dado pelos americanos aos franceses na sua Revolução, em 1789. Repare bem na posição exata das mãos, da estátua de George Washington e estátua da divindade Baphomet, venerada na maçonaria. Muita coincidência, não acha? O tempo do fim está próximo. Abramos nossos olhos.